Muito boa tarde, sejam todas e todos bem-vindos ao nosso 23º Congresso. Dando prosseguimento, imediatamente teremos então o segundo painel, com o tema Reforma Trabalhista, Avanços, Retrocessos, Desafios, o futuro e a centralidade da CLT. Para integrar o nosso painel, convidamos o Dr. Hélio Zilberstein, Dr. Ricardo Patá e o excelentíssimo desembargador do TRT da 15ª, Dr. Renan Ravel Rodrigues Fagundes, que vai coordenar os trabalhos. Retomando aí os nossos trabalhos desse primeiro dia do 23º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, da 15ª Região, eu desejo uma excelente tarde a todas as pessoas aqui presentes. Agradeço a presença aqui dos ilustres palestrantes, professor Hélio Zilberstein, o líder sindical Ricardo Patá. Consigno aqui a minha gratidão à comissão organizadora pelo convite para coordenar este painel, esse importante painel que falará sobre a reforma trabalhista, e quero convergir esse agradecimento na pessoa do nosso presidente, o desembargador Samuel Hugo Lima. Reforma trabalhista, como o tema já foi enunciado, ela sempre causa polêmica, ela sempre gera uma polaridade de opiniões. E após aproximadamente 6 anos de vigência dela, qual é o legado que a gente pode inferir da reforma trabalhista até aqui? Houve avanços? Houve retrocessos? A segurança jurídica foi aperfeiçoada no ambiente das relações de trabalho? Ou houve precarização? Como o tema do painel aponta, com a flexibilização das formas de contratação que a reforma trabalhista preconiza, a gente pode dizer, numa linguagem popular, que a contratação pelo modelo CLT está na berlinda? A centralidade da CLT para as contratações no meio ambiente de trabalho, e eu estou me referindo aqui a trabalho subordinado, passou a ser eletivo o critério de vou contratar pela CLT, ou com trabalho subordinado, vou contratar como pessoa jurídica? Essas questões e outras, inclusive a repercussão da reforma trabalhista na saúde e segurança, qual a qualidade do emprego que passamos a ter como repercussão da reforma trabalhista. Para elucidar estes e outros pontos, para enriquecer esse debate, nós temos aqui ilustres conhecedores das relações de trabalho. Eu começo com o professor Hélio Zilberstein, que vai iniciar não só trazendo respostas a esses questionamentos, mas nos brindando com seu conhecimento, aurido aí ao longo de vários anos. O professor Hélio Zilberstein é doutor em Relações Industriais pela Universidade de Wisconsin, Estados Unidos. É professor sênior da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, coordenador do projeto Salariômetro da FIP, bacharel em Economia, possui licenciatura em Física pela mesma universidade, é consultor da OIT, Organização Internacional do Trabalho, do Banco Mundial e do BID, membro do CORT, Conselho Superior de Relações do Trabalho da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, membro do COSEMP, Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, membro honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e foi fundador e presidente do IBRET, Instituto Brasileiro das Relações de Emprego e Trabalho, e da ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. Professor Hélio, é uma honra recebê-lo aqui. Em nome do nosso tribunal, nós nos externamos o cumprimento e essa honraria de recebê-lo. O senhor está com a palavra. Muito obrigado, doutor Renan. A honra é minha. É um prazer enorme poder atender o convite do TRT 15 e um prazer enorme de estar nessa mesa aqui, nesse painel, com você e com o meu amigo Patá. É muito gostoso estar aqui e eu espero poder trazer informações para o debate, né? Eu não sei se eu tenho respostas, mas com certeza eu acho que eu vou provocar perguntas, que é uma coisa importante também. Eu vou usá-lo. Esses são os temas que eu quero trazer aqui para a nossa discussão, uma rápida introdução.
o primeiro impacto, o impacto mais imediato, foi na quantidade de reclamações na Justiça do Trabalho, que a reforma trabalhista causou. Eu quero falar um pouquinho sobre as novas formas de contratação, algumas delas, que a gente consegue registrar no salariômetro. Isso dá uma ideia do impacto que, eventualmente, a reforma tenha tido. Quero falar ligeiramente sobre manutenção de emprego, que foi uma política adotada posteriormente à reforma, na crise profunda da pandemia, mas eu acho que vale o registro, porque é um assunto absolutamente correlato. E aí eu quero falar, talvez, no tema mais difícil, que é a questão do financiamento dos sindicatos. E vou fechar com as perspectivas, por onde a gente deve andar, por onde a gente deverá andar no desenvolvimento, no aperfeiçoamento das instituições do mercado de trabalho. Então, vamos começar com a introdução. Esse aqui é um ponto que dificilmente é apontado, mas eu quero falar rapidamente e lembrar a todos aqui. Quando a reforma foi adotada e começou a produzir seus efeitos, as centrais sindicais fizeram uma reclamação, uma denúncia contra o governo brasileiro sobre a reforma trabalhista. E essa denúncia foi examinada no Congresso da OIT, na Conferência do Trabalho da OIT de 2019. E depois ela foi reiterada em 2021. E eu acho que é importante dizer que a OIT não acatou, não aceitou as denúncias que foram apresentadas. Quer dizer, sob o ponto de vista neutro da OIT, a reforma trabalhista não provocou nenhuma dessas coisas que foram trazidas à OIT. A precarização, a derrogação de direitos, nada disso foi aceito. O governo brasileiro se defendeu, mostrou, trouxe estatísticas, trouxe documentação e não sofreu condenação. Na primeira vez, a denúncia estava na lista curta da OIT, que são aqueles assuntos que são tratados imediatamente. A OIT pediu informações, no congresso seguinte elas foram trazidas, e aí ela apareceu, a reclamação apareceu na lista longa, que é menos grave, e não houve condenação nenhuma, nem recomendações, nem nada. Eu acho que isso é importante dizer, porque, veja, para o órgão máximo mundial nessa área, não houve esses efeitos que foram objeto da denúncia. Reclamações na Justiça do Trabalho. Eu acho que isso é muito importante. Vocês estão vendo aí, esse aqui é o mês de novembro de 2017. Vejam, antes da reforma, começando em janeiro de 2013, nós tivemos, em média, quase 217 mil reclamações novas nas varas por mês. Aqui, ó, essa linha média aqui. Em novembro, alguns dias antes de começar a vigorar, houve um pico e depois uma queda vertiginosa, e essa aqui é a média pós-reforma, 138 mil. Ou seja, uma queda nas reclamações trabalhistas de 37%. Claro, você tem duas formas de ler. Isso é um progresso, as reclamações menos importantes deixaram de ser trazidas ou menos razoáveis, ou uma outra forma de ver que não a reforma está impedindo os trabalhadores de terem acesso à Justiça do Trabalho. Mas o fato é que esse foi o primeiro impacto, um impacto visível, mensurável. E esse gráfico é muito interessante. Aqui é o número de reclamações anual. Então, vejam, antes da reforma, nós tivemos beirando 3 milhões de reclamações. E
2018, caímos para 1.700.000. E a gente vê mais ou menos nesse patamar até hoje. O dado anual a gente só tem de 2022. Muito bem. Esse dado azul é o estoque de empregos, que eu retirei do CAGED. O CAGED informa o estoque de empregos. Nós estávamos com passamos de 40 milhões de empregos seletistas, caímos, aqui foi a recessão do governo Dilma, começamos a recuperar, veio a pandemia, caímos de novo, e aqui tem uma mistura de recuperação e de efeito da nova maneira de construir o CAGED, que é o novo CAGED. Agora, o que é interessante é essa curva aqui, que é a taxa de reclamações. O que é a taxa de reclamações? Eu dividi o número de reclamações pelo estoque de empregos. Então, de cada 100 empregos CLT, 6 reclamações por ano. E essa taxa subiu, passou de 7, despencou com a reforma, a taxa. Veja, aí não é só a quantidade, é a taxa mesmo, é uma medida relativa. Cresceu um pouquinho e voltou a despencar. E hoje está abaixo de 4. Então, era 6 e a taxa está abaixo de 4. Agora, o interessante aqui é esse comportamento aqui. Quando veio a recessão de 2014 e uma queda brutal no emprego, a taxa de reclamações cresceu. Quer dizer, os trabalhadores usaram a reclamação na Justiça do Trabalho como um mecanismo de defesa contra o desemprego, porque o acesso era bastante franqueado. Vejam o padrão diferente. Aqui há uma queda de emprego por causa da pandemia, mas a taxa de reclamações diminuiu. Nós já estamos no mundo pós-reforma. Então, o comportamento mudou, não é só quantitativamente, mas em termos relativos, isso também mudou. Vou falar rapidamente, está aí. Deixa eu fazer um aviso, nós vamos disponibilizar esse material em PDF, vocês não precisam se preocupar em anotar. Mas essa informação que eu estou dando, alguns colegas meus do INSPER, da Faculdade de Economia da USP, escreveram um texto muito interessante, eu recomendo a leitura. E ele foi publicado, aí está a menção, está a referência dele, ele foi publicado no NBER, que é um instituto americano que publica e financia estudos científicos na área de economia. Resumindo, o que eles encontraram? É uma coisa muito engenhosa, uma metodologia sofisticada, uma econometria, e a hipótese deles é que a dificuldade em ir à Justiça do Trabalho e sofrer uma condenação na Justiça do Trabalho funcionou como uma espécie de incentivo ao emprego. Quer dizer, o custo do trabalho diminuiu em função desses quase 40% a menos de reclamações. E as empresas se encorajaram a contratar mais. Então, o que esses autores estão dizendo é que, ao contrário do que se dizia antes, há evidências empíricas, esperando contestação, evidentemente, de que a reforma trabalhista foi favorável ao trabalho, à criação de empregos. É um argumento muito importante. Novas formas de emprego. Então, naquela reclamação, na denúncia das centrais sindicais, havia a denúncia mais importante, era da degradação do mercado de trabalho. Então, o que nós fizemos? Nós usamos o CAGED e a gente descobriu o seguinte. A curva azul é o saldo total do CAGED. Em dezembro, o saldo cai, sempre negativo, mas é a tendência, e essa curva azul mostra a tendência do CAGED. Ele vai crescendo, mas está sempre próximo, entre 0 e 200 mil por mês.
E o vermelho é a taxa de empregos terceirizados. E esse é o eixo que representa essa taxa. E vocês vejam que há uma tendência também próxima, muito próxima de zero. Quer dizer, menos de 5% das vagas criadas são terceirizadas. Não há evidência de um crescimento da terceirização. Evidência empírica. Que é a mesma coisa para o trabalho intermitente. O mesmo padrão. O azul é o saldo total do CAGED e o vermelho é o saldo total dos intermitentes. E vejam que está próximo também, entre 0 e 5. Quer dizer, aquela história da precarização não está sendo mostrada nos fatos. Se há alguma precarização, não é por esse caminho, não foi criada pela reforma trabalhista. Rapidamente, vocês lembram que a política da manutenção do emprego foi combatida no início pelas centrais sindicais, porque ela permitia que fosse cometido um pecado capital, que era a negociação direta da empresa com os trabalhadores. A empresa com os trabalhadores, sem a intervenção do sindicato, podia promover acordos individuais de redução de jornada e de salário, que é um pecado mortal. O ministro Lewandowski acolheu uma ação e deu validade à ação das centrais e suspendeu a aplicação dessa medida provisória. Em 10 dias, o STF se reuniu e decidiu, isso é uma coisa interessante, que não havia redução de salário. Se houvesse redução de salário, teria sido inconstitucional. O que houve foi uma redução de salário proporcional à redução da jornada. E, portanto, o salário hora se manteve. E aí deu luz verde para que esses acordos fossem firmados e eles foram a salvação da lavoura. E o interessante, claro, depois da validade da medida provisória, que se transformou em lei, aí o governo parou de aportar compensação aos trabalhadores que tivessem o salário reduzido. Mesmo assim, vocês vejam que até hoje as empresas estão utilizando essa política isso está autorizado em lei, de fazer acordos individuais, que podem ser coletivos também. A indústria automobilística andou fazendo esse tipo de acordo de redução de salário, que não é redução de salário, com compensação da própria empresa. Então, se transformou realmente num instrumento para a manutenção de empregos. Só foi possível diante do clima criado na reforma trabalhista. Agora a gente chega na parte complicada, que ela não é francamente revelada. E eu me refiro à franqueza tanto dos trabalhadores, dos sindicatos de trabalhadores, como dos sindicatos patronais. Isso aqui é o retrato do que aconteceu com a contribuição compulsória, que é o imposto sindical. Despencou. E se vocês olharem, eu sei que está meio longe para vocês verem, mas quando vocês receberem o arquivo, vocês vão ver que, relativamente, os sindicatos patronais sofreram menos com o fim da compulsoriedade. Em termos relativos, a arrecadação deles caiu menos, mas caiu bastante. Ela prejudicou a questão do financiamento. Bom, o que os sindicatos de trabalhadores fizeram? Eles passaram a intensificar a negociação de cláusulas de contribuição nos acordos e nas convenções coletivas. E aqui a gente tem, nós nos salariômetros, a gente lê e tabula todos os instrumentos coletivos disponibilizados no mediador. Todos os dias a gente está fazendo isso com, em média, 200 novos instrumentos. E aqui a gente tem a quantidade de número de casos das várias contribuições e a porcentagem delas. Olha, o interessante, vejam que nós temos 33.300
casos de negociação de contribuições. Mas o número total de negociações é 33.900 quase. E a proporção de cada contribuição é 98% no total. Quer dizer, esse número aqui indica que há mais de uma contribuição em cada instrumento coletivo. E aqui essas duas colunas são dos sindicatos patronais, onde as contribuições são menos enfatizadas na negociação coletiva. O valor disso. O valor médio, em reais, 150 por ano. O mediano é 100. Às vezes, ela é cobrada por empresa, R$10.000 por empresa. Porcentagem de salário, perto de 10% do salário. Porcentagem do piso salarial, quase 14%. Em dias de trabalho, 1,5 dias. Ou seja, na negociação coletiva, os sindicatos estão inserindo uma taxa maior do que o antigo imposto sindical. E há também teto, em 20% dos casos há um teto. O teto médio é R$511, o teto mediano R$300. Então, isso está documentado. Os sindicatos estão encontrando uma maneira de se financiar, apesar da extinção da contribuição. Uma coisa interessante, quem paga essas contribuições? Aí eu chamo a atenção de vocês que há uma porcentagem não desprezível de empresas pagando a contribuição, que é uma coisa que a OIT condena, mas isso passa batido. É um novo tipo de contribuição que a gente chama de serviços, que é uma contribuição disfarçada. O sindicato encontra alguém para fornecer um seguro de vida, um plano médico de consultas, ou coisas desse tipo, e a empresa paga para o sindicato. Quer dizer, isso é uma contribuição disfarçada. O sindicato é um intermediador de serviços. E, com isso, ele consegue uma fonte de recurso. Quer dizer, tudo dentro da ideia de que o sindicato, principalmente o dos trabalhadores, está encontrando maneiras de sobreviver ao asfixiante ato de acabar com a compulsoriedade. E aqui a mesma tabela para a contribuição de serviços. Vejam que aqui 77% dos casos é a empresa que paga. Tá? Eu quero dizer uma coisa aqui, antes de passar, eu estou terminando. Talvez vocês se surpreendam, eu sou a favor da compulsoriedade. Por uma razão muito simples, e não é uma razão legal, a razão que eu utilizo não vem das fontes de direito, ela vem da microeconomia. Alguns bens e alguns serviços são do tipo que os economistas chamam de bens públicos. O que é um bem público? É um bem que, uma vez produzido, você não consegue impedir que alguém deixe de consumir. Um exemplo fácil, iluminação pública. Todo mundo quer a sua rua iluminada. E aí qualquer pessoa que passe pela rua recebe o benefício daquele serviço. Aumenta a segurança. Mas não dá para pagar. Como é que você vai cobrar a iluminação? Então, esse é um bem público. É diferente de comprar uma camisa, uma meia, um automóvel, que você vai lá, paga, aquilo é teu. A iluminação pública está lá, disponível para qualquer um. Quer more na rua, quer não more na rua, seja só de passagem.
O serviço que o sindicato presta é um bem público, porque ele representa os interesses da clientela dele, seja trabalhadores, no caso sindicatos trabalhistas, seja empresas, no caso de sindicatos patronais. Quando o sindicato conquista alguma coisa para os trabalhadores, ele está conquistando para toda a categoria. Então, é um bem público. Então, mesmo quem não é sócio do sindicato, mesmo quem não contribui para o sindicato, vai se beneficiar daquilo. Qual a solução para essa imperfeição de mercado? Esse mercado é imperfeito. Ele é diferente daqueles outros. O mercado das contribuições, do pagamento de bens públicos. É a compulsoriedade. No caso da iluminação, é um imposto que você é obrigado a pagar um imposto, e com esse imposto a prefeitura, o Estado, vai pagar aquele serviço. No caso do sindicato, a compulsoriedade é a única maneira de você garantir que o sindicato preste o serviço. Então, não está errado obrigar todos os beneficiados daquela conquista a pagarem pelo serviço do sindicato. E aqui eu vou passar para a parte final. Afinal de contas, nós precisamos de sindicatos? Minha resposta, claro que sim. O sindicato é uma instituição imprescindível se a gente quer democracia, se a gente quer justiça social, se a gente quer menos desigualdade. O sindicato diminui a desigualdade salarial. Ele tem uma série de efeitos positivos. Então, o sindicato é necessário, e não só do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e político. Os interesses dos trabalhadores precisam estar representados numa sociedade democrática. Como financiar? Essa é a questão. 2 caminhos. Como o governo Lula ainda não apresentou formalmente o que ele deseja, eu vou usar o que teria sido a reforma Lula. E a reforma Lula, resumida aqui, era isso. Categorias econômicas, continua a haver categorias, mas são econômicas, são as categorias definidas pela atividade econômica. A honestidade, propensão ao litígio por causa da substituição processual, negociações centralizadas, contribuição negocial de 1% sobre tudo, inclusive o 13º, quer dizer, dava 13% do salário do trabalhador e deliberado em assembleia. Representantes sindicais na empresa, e não se contemplou, naquela ocasião, trabalhos em plataforma e não era ainda objeto o combate à terceirização, porque ela ainda estava regida pela diferenciação entre atividade meio e atividade fim. Súmula 331. Eu participei do CAGED, do GAET, no grupo de trabalho da liberdade sindical e negociação coletiva. E esse é o resumo da nossa proposta, que não foi referendada pelo governo Bolsonaro. Eles discordaram de uma coisa que nós defendemos, que foi a compulsoriedade. Qual a diferença? Nós defendemos o conceito, ao invés da categoria, o conceito de unidade de negociação. Quer dizer, a negociação, o âmbito da negociação é uma unidade que as partes vão definir qual é o âmbito. Pode ser uma empresa, um departamento, ou pode ser o país. Mas não a categoria. Então, todos os que trabalham naquela unidade e são empregados daquela empresa estão cobertos pela negociação. Liberdade sindical, e aí é que mora o problema. Aqui a compulsoriedade está presente. Aqui a compulsoriedade está presente, mas não nesse modelo sindical. Nós defendemos a liberdade sindical. Porque se nós vamos obrigar o trabalhador a pagar, a gente tem que dar liberdade para ele escolher o sindicato. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema.
A estrutura da negociação é negociada e a contribuição também é decidida e em assembleia e é compulsória. E nós defendemos a representação de empregados e não representantes sindicais. Nós incluímos o trabalho em plataformas, porque é uma coisa mais recente, e a gente defende que haja o direito de sindicalização e de negociação coletiva para os trabalhadores em plataforma. E esse modelo, ao contrário do que os sindicatos patronais pensam, é uma grande oportunidade para os sindicatos patronais. E, claro, para os sindicatos de trabalhadores também. Eu espero não ter cansado muito vocês e agradeço pela oportunidade. Obrigado. Parabéns, professor. Excelente. Parabéns. Eu cumprimento o professor Hélio, que com toda a sua experiência de base científica, de pesquisa, trouxe dados do CAGED, a denúncia da OIT, que já era do conhecimento, informações pautadas no IBGE, e tem uma leitura muito positiva dos efeitos da reforma trabalhista, inclusive na empregabilidade. Mas ele tocou em temas sensíveis, sobre a possível, não sei se eu posso chamar de contra-reforma, que foi anunciada na campanha do atual governo e que faria uma semelhança, uma similitude com a reforma ou a contra-reforma que houve na Espanha. Isso foi debatido, ele apontou aqui alguns dados, algumas informações que eu particularmente desconhecia, sabia do GAET, mas não sabia daqueles dados, dessa possível proposta que viria do novo governo, mas também apontou questões sensíveis envolvendo o custeio sindical. Eu esqueci de mencionar que essa nossa proposta do GAET, como não foi referendada pelo governo, nós publicamos em livro. Ela está disponibilizada em livro. Perfeito, professor. Mas o contraponto a, principalmente, os temas da segunda parte da palestra do professor Hélio, creio que serão elucidados, ou pelo menos uma nova leitura será apresentada pelo conhecido líder sindical que está aqui à minha direita, o Ricardo Patá. O Ricardo Patá é presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, é presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, é graduado em Direito pela Universidade São Judas Tadeu e em Administração pela Pontifícia Universidade Católica. Não faz parte do currículo dele, mas é de conhecimento geral, que ele também integrou a equipe de transição do atual governo e certamente tem informações preciosas para nos brindar neste momento. Senhor Ricardo Patá, o senhor está com a palavra. Boa tarde, amigos e amigas. Muito obrigado, doutor Renan. Quero cumprimentar também o doutor Samuel, a doutora Pellegrina, meu professor Jordano e todos que aqui estão num congresso tão relevante nesse momento, nesse cenário. E não posso deixar de cumprimentar meu amigo, considerado amigo, né, o meu companheiro Hélio Zilberstein, que, por uma coincidência muito interessante, na época de 2017, quando a reforma já estava no seu forno final, tivemos um debate lá no Instituto Fernando Henrique, eu, o Hélio e o Ives Gandra. E, por mais que nós ganhamos dos dois, nós perdemos no voto depois. Foi ou não foi, professor? O tempo não está contando, hein? Não, agora sim. Bom, mas, pessoal, eu vim aqui mais no sentido de conversar um pouco de um tema para nós, tão relevante, tão atual, mas antes eu precisaria comentar alguns cenários, né? Nós tivemos o cenário de 2017, que todo mundo aqui conhece bem, e logo após 2017, porque o professor fez alguns comentários, até que tem empresa pagando contribuição. Eu desconheço, precisava até saber, viu, professor, porque nós vamos fazer depois a autorregulamentação, que eu vou falar logo em seguida, e nós não é dessa forma que nós queremos o movimento sindical. Mas a forma que foi desenvolvida, as audiências públicas que foram feitas, mais para inglês ver,
porque já estava traçado. Eu costumo dizer, a minha mulher é advogada, e uma excelente advogada, ela fica brava até comigo quando eu falo que, na realidade, o Rogério Marinho foi o preposto do Flávio Rocha, entre outros, que ele fez tudo o que a área empresarial desejava e mais um pouquinho. E não teve transição nenhuma. Toda e qualquer mudança importante que se tenha, tem que ter uma transição, como a reforma tributária que está aí, já aprovada na Câmara, deve ser aprovada no Senado, mas tem um tempo, tem uma transição. E a reforma trabalhista sindical não teve transição nenhuma, de uma hora para outra, principalmente no que tange ao custeio, acabou. Se virem. E, realmente, o movimento sindical entrou num declínio extraordinário, de uma forma geral, com raras exceções, e não foi fácil chegar onde nós estamos hoje, mas conseguimos superar. Mas, depois da reforma de 2017... nós tivemos aí o governo Bolsonaro. O governo Temer, ele queria diminuir a capacidade do movimento sindical. Na nossa percepção, o governo Bolsonaro queria exterminar o movimento sindical. Logo na véspera do Carnaval de 2019, ele editou a medida provisória 873, que impedia o desconto em folha da mensalidade do sócio. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E várias outras medidas provisórias ocorreram. E teve o GAET, né? Inclusive o professor Hélio, juntamente com toda a equipe, estiveram na UGT para dialogar conosco sobre o GAET. E o GAET, com exceção do custeio, que o professor colocou e sempre se posicionou da necessidade do custeio, mas tinha, a meu ver, mudanças muito profundas, entre elas o pluralismo, a meu ver, selvagem. Poderia ter sindicato por empresa. Um dos elementos que levou à reforma, vários deputados comentavam, não tem muito sindicato no Brasil, 12 mil de trabalhadores e assim por diante. Na proposta que, se fosse aprovada do GAET, poderia ter 1 milhão de sindicatos, porque qualquer empresa poderia ter o seu sindicato, que, a meu ver, seria realmente muito ruim. O movimento sindical, mesmo com problemas econômicos e de representação, teve, na pandemia, por incrível que pareça, um papel preponderante e demonstrou a nossa capacidade de superação e de demonstração para a sociedade da necessidade de um pilar fundamental na democracia, que é o pilar sindical. Nós conseguimos sensibilizar o parlamento, por exemplo, na época do auxílio emergencial, que era R$ 150 a proposta, chegar a R$ 600. E isso diminuiu muito os impactos na economia do Brasil, que caiu, mas cairia o dobro se não ocorresse o auxílio emergencial. E na parte sanitária, todos os protocolos sanitários, o movimento sindical iniciou antes. Na área do comércio, nós fizemos os protocolos em São Paulo para os supermercados ter o acrílico entre o consumidor e a operadora de caixa, e depois o governador Dória copiou o nosso protocolo e fez para o Estado todo. Ou seja, o movimento sindical demonstrou a sua sensibilidade, num momento trágico mundial e no Brasil, de superação. Nós fizemos, no governo Bolsonaro, no fim, a Conclate, em abril do último ano do governo, e lá tomamos várias medidas e demonstramos um papel importante de solidariedade entre as centrais, de buscarmos alternativas efetivas, tanto pela legislação trabalhista, bem como para, em especial, o custeio sindical. E começamos a ter reuniões sistemáticas, e tanto é que eu participei da transição do governo atual, e lá nessa transição percebemos uma questão que é para nós muito grave, que é o Ministério do Trabalho totalmente sucateado, tanto a nível da Fundacentro, quanto a nível dos auditores e a nível de percepção da relação capital e trabalho, como sempre foi o papel que devia desempenhar, e principalmente numa outra ação fundamental que valorizamos muito, que é a qualificação e a capacitação. Ele deixou de existir, e quando deixou de existir,
ele simplesmente eliminou uma série de conselhos e uma série de atividades e ações que nós desenvolvíamos de forma conjunta. De todos os ministérios, o único que o movimento sindical tem como interlocução é o Ministério, independente do governo. Continua até no governo Lula, o único ministério que tem uma interlocução é o Ministério do Trabalho. E voltou no governo Bolsonaro simplesmente para ser palanque para um candidato a governador no Rio Grande do Sul, Onyx, só com essa finalidade. Então, a transição foi mais no sentido diagnóstico e buscar alternativas de superação, o que está sendo desenvolvido agora com uma série de tarefas. Mas a minha vinda aqui, professor Renan e meu companheiro Zilberstein e todos que aqui estão, é para comentar o que nós estamos juntos desenvolvendo e que pretendemos que esse ano ainda esteja no Congresso Nacional. Nós queremos apenas repactuar alguns artigos da nossa reforma de 2017. Nós não queremos uma revogação de 2017 e não queremos o imposto ou contribuição sindical de volta, não queremos. E quais os itens que são muito caros para nós e que nós estamos conversando? Já tivemos várias reuniões com a área patronal. Porque se nós não tivermos sintonizados com a área patronal, dificilmente nós vamos conseguir qualquer sucesso no parlamento, que continua extremamente conservador e antissindical. Então, a nossa estratégia, estamos desenvolvendo, é construindo com a área patronal 5 itens, apenas 5 itens. O primeiro é a volta da homologação. Para nós é fundamental que nós tenhamos homologação. Muitas empresas reclamam das homologações pelo custo de aquelas grandes empresas, que cada loja tem que ter uma pessoa para ir no sindicato e assim por diante. Para isso, nós vamos ter homologação virtual. Mas é importante que tenha assistência homologatória, como tinha no passado, aperfeiçoada para o momento que nós estamos vivendo. A volta da ultratividade, para nós é muito importante, ela tem que voltar. Agora, nós temos, o movimento patronal é muito resistente a essas duas questões, nós vamos adequar, não uma volta da ultratividade perene, mas ter um equilíbrio, mas tendo a oportunidade que nas negociações não se perca toda a história de conquistas que ocorreram até então, principalmente porque existe a necessidade do comum acordo para adentrar na Justiça do Trabalho, e eu não conheço nenhum sindicato patronal, não sei, se tiver, deve ter alguma exceção, que concorde em entrar no tribunal, para o tribunal decidir em última, depois de exaurido todas as possibilidades de negociação. Então, a falta da ultratividade e a necessidade do comum acordo coloca a faca no pescoço do movimento sindical para negociar, é muito ruim. Terceiro item é regra para o trabalho intermitente. Nós não queremos acabar com o trabalho intermitente, mas tem algumas regras, porque em alguns casos existem absurdos onde o trabalhador recebe R$100 por mês, porque é R$5 por hora, 4 horas por semana, e, no fim, alguns descontos, ele não recebe absolutamente nada. Agora, tem empresas que trabalham muito bem com o trabalho intermitente em áreas do comércio que nós valorizamos. Trazer algumas regrinhas. Regra, a meu ver, que é uma das questões mais complexas que esse governo tem e a sociedade tem para resolver, que é o trabalho em aplicativos. Os aplicativos são muito recentes, e a 4ª Revolução Industrial nos trouxe uma série de mudanças, e a pandemia potencializou em muito. Nós temos que iniciar um processo, não de eliminar, porque não se impede a tecnologia, mas nós temos que trazer algumas regras efetivas para que essas atividades não façam mal para a saúde e que protejam o trabalhador. Nós temos o home office, teletrabalho, o e-commerce, ou seja, tantas novidades que ocorreram. E hoje a gente consegue ver empresas, nós representamos em São Paulo os trabalhadores da IBM. A IBM tem 4.500 funcionários lá na 23 de maio, num prédio maravilhoso. Aquele prédio, se tiver 100 pessoas num dia hoje, é muito. O pessoal todo trabalha e até prefere trabalhar em casa. Mas nós precisamos ver a questão da saúde do trabalhador, a questão da internet, uma série de outras
questões que são fundamentais aliadas a isso, mas não para simplesmente terminar com teletrabalho, não, mas adequar. Mas nos aplicativos, enquanto eu estou falando aqui agora para todos, está morrendo 1, 2, 3 trabalhadores, em especial os motoboys. Nós temos que buscar a alternativa, tanto pela saúde, e trazer alguma regra. Hoje o judiciário não pacificou se é seletista ou não é seletista. As empresas dizem que se for seletista, elas vão embora. Os trabalhadores do sindicato, se não for seletista, vão fazer parada ou vão fazer greve. Então, é uma questão que nós temos que buscar um equilíbrio. A meu ver, o mais importante desse debate, dessa discussão, é a vida do trabalhador, é a saúde do trabalhador. As pessoas, muitas vezes, desses motoboys, trabalham com moto com pneu furado, sem nenhuma qualificação, trazendo risco para a vida dele e para as vidas de outras pessoas. Então, nós temos que trazer regras para os trabalhadores dos aplicativos. Uma outra questão é a questão trazida pelo professor, que é a possibilidade da negociação da empresa direto com o trabalhador. Nós queremos que tenha a necessidade de qualquer tipo de negociação a participação do sindicato, mas isso não significa que nós não vamos também aprovar, como já aprovamos na área dos comerciários de São Paulo, principalmente na pandemia, a redução da jornada com a redução do salário. O que nos interessa fundamentalmente é que nós tenhamos a empresa em pé, nós queremos uma empresa que funcione e que tenha emprego, então nós não vamos querer, em hipótese alguma, fazer nenhum tipo de situação ou negociação para prejudicar a empresa, quebrar a empresa e acabar com o emprego. E nós estamos vivendo, nesse ano, principalmente, um ano no comércio que nos preocupa muito com as lojas americanas, e outras lojas começaram a ter problema. No caso da Americana, a meu ver, foi roubo. Não é possível uma empresa daquele tamanho ter 50 bilhões de reais hoje deficitários, né? E isso trouxe um problema com todas as outras empresas do comércio. Então, nós, enquanto comerciário, estamos buscando alternativas para que essas empresas continuem trabalhando e continuem em condições de manter emprego e assim e trazer para a sociedade impostos e assim por diante. Mas para todas essas poucas questões que nós estamos sugerindo, e a última eu vou falar daqui a pouco, que é o custeio, o movimento sindical está fazendo a sua autorregulação, autorregulamentação. Então, vai fazer parte desse conjunto que nós estamos construindo, por exemplo, as eleições no sindicato, no máximo a cada 4 anos. Tem sindicato que faz eleições a cada 10 anos, e no estatuto permite, se estiver fazendo obras, ser reconduzido sem eleições. Nós não queremos esse sindicato. Não tem 4 anos, e que essas eleições sejam democráticas e transparentes. Dentro da própria GT tinha um sindicato que dizia: no meu sindicato só eu que sei, o presidente, que quando tem eleição, ele põe edital nas costas do banheiro dele. Nem os diretores sabiam quando ia ter eleição. Não é esse sindicato que nós queremos. As contas têm que ser para todos os sócios e não sócios, e tem que ser pela internet. Todo mundo tem que saber quanto o sindicato recebe, quanto o sindicato gasta e aonde gasta. Então, todas essas questões nós vamos buscar dentro do financiamento que nós pretendemos desenvolver nesse custeio, que seria da seguinte forma: existe, né, dentro, majoritariamente, se desejando que tenha esse 1% ao mês numa assembleia soberana que decide, que é a mesma assembleia que muitas vezes decide se reduz salário, se muda a função, que também decida o quanto que vai contribuir com o sindicato com teto, um limite de 1% e com teto, inclusive. A oposição ocorreria dentro da assembleia. Mas eu digo para vocês que eu acho que isso não passa. Nem professor, não vai passar. O que vai passar, a meu ver, é essa contribuição com a carta de oposição, mesmo sendo injusto, porque, como disse, até não sei se o pessoal do sindicato de Campinas que está aqui se gravou a fala do professor, que ele é a favor do sindicato forte e tem a contribuição. E eu queria pôr nas redes sociais. Você permite, professor? Não precisa gravar, eu falo só. Vamos pôr. Porque eu acho isso muito correto. Agora, o custeio, a meu ver, o que vai passar vai ser dessa forma,
mas com a tal da carta de oposição, que eu acho que também é injusto, porque, como é um serviço até público, como foi dito, vários benefícios são conquistados, o sócio ou não sócio, ele recebe da mesma forma. Agora, tem muitas pessoas, e tem a tal da prática antissindical, e até quero convidá-los, a database dos comerciários de São Paulo agora é setembro. Vocês precisam ver, pessoal, quem gosta de automóveis, as revendas de automóveis mandam todos os funcionários levar carta de oposição com os carros que estão, Ferrari, Porsche, etc. Quem quiser ver um salão de automóvel vai ver a prática sindical que se faz nesse momento. Como também na área de supermercados, muitas vezes a gente vê, eu não vou falar o nome do supermercado aqui, porque eu me comprometi, porque parece que eles resolveram, mas eles fizeram uma carta no cartão de ponto, dizendo o seguinte: olha, pessoal, vai lá no sindicato, vocês têm o dia livre. Se você falta meio-dia, 10 minutos, você chega atrasado, você já é descontado. Para a carta de oposição, você pode ficar o dia livre. Então, o pessoal vai lá. Então, nós precisamos construir, de forma equilibrada, um formato de custeio, não é? E que não seja essa prática sindical, e que também não faça com que muitos sindicatos, e infelizmente tem, que cobra e não tem serviço nenhum. Então, nós temos que buscar esse equilíbrio. E, na realidade, o tema que mais estamos valorizando é o tema da negociação coletiva. Esse, a nosso ver, é o tema mais importante, e nós temos que capacitar o movimento sindical para que ele possa desenvolver, por uma categoria, uma negociação coletiva que seja sadia, equilibrada e que traga benefícios importantes para os seus representados. Nós, do movimento sindical e das centrais sindicais, ajudamos muito a construir a política do salário mínimo, desde a vez anterior como agora, que achamos que é um dos instrumentos mais poderosos de distribuição de renda. O Brasil é o segundo pior país do mundo em distribuição de renda. E, para isso, esse salário mínimo ensejou, como nós fizemos também em São Paulo. Nós, do movimento sindical, tivemos com o governador de São Paulo e elevamos para 1.550 o piso aqui em São Paulo. E queremos elevar os pisos das categorias. Nós precisamos iniciar esse processo, não é? E isso só se faz com a negociação coletiva e de forma que valorize o diálogo. Nós, do movimento sindical, queremos dialogar. Recentemente saiu no Estado de São Paulo, no editorial, porque todos os jornais, eu não entendo porquê, mas todos os jornais, nos seus editoriais, quando se disse que voltaria a ter uma contribuição, e aí falando compulsória e imposto sindical, e que não é verdade, todos fizeram editoriais dizendo: vai voltar a república dos sindicatos, vai voltar todas aquelas mamatas e assim por diante. Nós não podemos nem generalizar e não podemos estar de acordo com situações como essa. Então, saiu um editorial falando do Marinho recentemente, que o Marinho quer voltar o imposto sindical e quer voltar todas as práticas de uma república do movimento sindical. O Lula, quando ganhou eleições, eu trabalhei na campanha dele, o compromisso dele é o diálogo. Ele podia fazer uma medida provisória para voltar isso ou voltar aquilo. Ele falou: não, nós não faremos isso nesse governo. Nós vamos dialogar com a área empresarial, e o que é importante para o trabalhador e para as empresas é o que vai sedimentar os procedimentos da nova relação capital e trabalho. E é isso que nós estamos desenvolvendo, é com diálogo, e é de um formato que nós pretendemos, com essa repactuação. A partir de agosto, nós pretendemos colocar no Congresso Nacional, vamos estar falando com todos, depois de acertado com a área empresarial, vamos estar falando com todos os líderes partidários, para que a gente possa ter esse ano essa condição de trazer segurança jurídica para as empresas, trazer condição efetiva dos sindicatos fazerem o seu trabalho e ter um equilíbrio num momento tão fundamental do nosso país, que ainda temos desalento, ainda temos desemprego, por mais que diminuiu. O professor mostrou aqui a diminuição. Só que o professor não mostrou, e eu não sei, professor, se você tem esses dados, que mesmo diminuindo o desemprego, a massa salarial não aumentou.
o que significa ainda que nós não temos emprego de qualidade. Não aumentou. Não aumentou, professor. Não, você mostra aqui depois. Não agora. Não agora, senão você vai tirar o meu crédito. Daqui a pouco me mostra, porque os números que eu tenho que não, mas eu faço questão depois de fazer um artigo falando que aumentou, se aumentou mesmo. E é isso que nós precisamos buscar. O cenário que nós estamos vivendo é um cenário, a meu ver, é um cenário que mostra possibilidades importantes de mudança no nosso país. O Brasil é um país muito rico. É o país que tem mais terra agricultável do mundo. Não existe igual. 3 safras por ano. Temos minério importantíssimos, inclusive o nióbio lá em Minas Gerais, que é para fazer as baterias na transformação dos carros, a combustão por carros elétricos. Só que nós não temos uma política industrial, é o que nós queremos desenvolver, para que a gente possa exportar para empregar com valor agregado nos nossos produtos. O Brasil é um país que tem um povo extraordinário. E é isso que está sendo desenvolvido. E aqui, pela 15ª região, no tribunal, ou seja, no judiciário, eu tenho certeza absoluta que nós podemos conseguir construir de forma conjunta, a sociedade civil, governo, uma nova atividade laboral e que possa facilitar, inclusive, o nascimento de novas empresas. Eu participei recentemente de um programa de TV aí no Fantástico sobre o desemprego no centro de São Paulo por causa da Cracolândia. Ou seja, tem muitas ações que nós podemos fazer conjunta, que as consequências são o emprego, empresa sadia e que nós possamos ter um povo que tenha felicidade em ser brasileiro. Dessa forma, eu espero que essa plenária que aqui está aprove a reforma que nós estamos apresentando do movimento sindical, com o apoio do professor. Você apoia, professor, a nossa reforma? Depende. Mas eu acho que o plenário aprova. Aprova ou não aprova, pessoal? Aí está aprovado. Eu cumprimento o senhor Ricardo Patá pela sua fala. Parabéns. Como eu disse, a reforma trabalhista suscita polêmica, suscita debates, visões distintas. Eu destacaria aqui algo que me chamou a atenção da fala do Ricardo Patá sobre essa possibilidade de otimizar um pouco alguns pontos da reforma trabalhista, envolvendo aí o incentivo à negociação sindical, me parece fundamental. Paralelamente ao empoderamento do sindicato, é fundamental que a estrutura sindical seja repensada, inclusive essa questão de eleição e de custeio dela. A regulamentação do trabalho em plataforma digital é algo que já estamos atrasados nisso, a legislação precisaria assumir o protagonismo dessa questão, e essa nova regulação dos sindicatos. Por hora de custeio, a gente só tem a certeza que o Supremo, no julgamento do tema 935, vai, como já está sinalizando, mudar de posição para restaurar a contribuição assistencial de forma quase que compulsória, assegurado o direito de oposição. Mas antes de falar brevemente algumas ponderações minhas sobre o tema, o professor Hélio Zilberstein pediu um direito à réplica, só sugeri a ele que seja breve. Eu vou ser muito breve e vou exigir o mesmo tempo que eu usar para o Patá, se ele quiser. Tá? 4 pontinhos. Primeiro, Patá, claro, você não é obrigado a ficar olhando as estatísticas do IBGE, do CAGED, mas esse é o meu ofício. E vou dar um exemplo só. No último trimestre, terminado em junho, o emprego cresceu 10%. Os postos de trabalho, não emprego, porque a maioria foram informais. O salário médio não mudou, o que significa que quem entrou no mercado de trabalho no trimestre entrou ganhando o mesmo que os que já estavam trabalhando. E a massa salarial cresceu 10% no último trimestre. A massa de rendimentos do trabalhador vem crescendo e é isso que está ajudando a sustentar. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, Patá, se essa coisa que vai ser enviada ao Congresso em agosto, vai ser dada a público em agosto, tiver só esses 5 pontos, está fechado o acordo. Com uma conversinha, fecha isso. Eu acho que vem muito mais.
Não vai ficar só nisso. Porque isso está muito fácil. A questão do intermitente. Quando você falou, eu fiz umas coisas. Eu sou bom de conta, Patá. R$ 5,00 por hora. 4 horas. Sabe quanto dá isso? Dá um salário mínimo. Aliás, dá menos que um salário mínimo por hora. Sim, mas dá menos do que um salário mínimo por hora. É ilegal. Veja, se a pessoa ganha um salário mínimo por mês, ela ganha R$ 5,00 por hora, trabalhando o mês inteiro. A ideia do trabalho intermitente é que você não paga menos, você paga o tempo que a pessoa trabalhou. Isso é aceito. Quer dizer, são jornadas intermitentes, ocasionais, só isso. A gente precisa ter cuidado com essas coisas. Só para fechar, questão da oposição e da compulsoriedade. Pessoal, se é compulsório, não pode ter direito à oposição. E esse direito à oposição, com cartinha, com coisa, a empresa vai tentar manobrar. E o sindicato vai abrir a portinhola para receber de 5 para meio-dia até meio-dia. Claro, não é isso que se faz dos dois lados? Se é para ter direito à oposição, a reforma trabalhista está certa. Qual que é o direito à oposição? Eu não quero pagar, vou ficar quieto. Eu quero pagar, eu me manifesto. Mas eu sou contra isso porque eu sou a favor da compulsoriedade. Por favor, liguem os gravadores. Eu sou a favor da compulsoriedade e eu luto pela garantia da existência do sindicato, que é essencial à democracia. Preciso repetir? Obrigado, professor. Eu não estou aqui na condição de palestrante, eu sou apenas o coordenador aqui desse painel, e vou fazer brevíssimas considerações, até pelo adiantado da hora, e vou me ater ao tema que foi o início da palestra do professor Hélio sobre as denúncias da OIT, mas não sobre o conteúdo delas, sobre a questão que eu coloquei no início. Houve ou não houve precarização com a reforma trabalhista? E eu vou chamar em minha defesa, não é nenhum artigo de doutrinador trabalhista, não é nenhuma decisão de corte trabalhista. Eu vou chamar em minha defesa um documento público do governo brasileiro. Que documento é esse? Medida Provisória 808. E convido a todos a lerem a exposição de motivos. O que essa medida provisória trouxe, que infelizmente caducou, ela durou poucos meses, em contrapartida à reforma trabalhista. Lembrem-se, por favor, essa medida provisória foi editada 3 dias após o início da vigência da reforma, pelo mesmo governo, pelo mesmo ministro do Trabalho. E eu vou ressaltar aqui apenas 4 pontos. O primeiro, a MP vedava o trabalho de gestante e lactante em ambiente insalubre. A reforma trabalhista permitiu, foi preciso que o Supremo interviesse para retirar e subtrair isso. Um segundo ponto, a MP 808 dizia textualmente, como regra, que jornada especial de 12 por 36 teria que ser por acordo ou convenção coletiva. Excepcionou apenas os trabalhadores em hospitais. Detalhe, trabalho em hospital é o ambiente de maior índice de CAT no estado de São Paulo. Mas, pelo menos, para as demais categorias, exigia o acordo coletivo. A reforma permite o acordo individual e, pior, presume licença prévia se esse trabalho for feito em ambiente insalubre. Grave isso. A meu sentir, também elemento de precarização. Terceiro item da reforma, que agora o Supremo acabou de, aspas, derrubar, fazendo interpretação conforme. Parametrização de dano moral. Múltiplos de salário. A MP 808 colocava múltiplos do teto da Previdência, muito mais elevado. Não sou a favor de ter essa tarifação, mas, pelo menos, ela era muito mais razoável. A reforma não. Precarizou esse tipo de indenização e ainda gerou uma discriminação pelo patamar remuneratório do trabalhador. O Supremo veio, em interpretação conforme, colocou essa, vamos chamar de tarifação, apenas como orientativa. E, por fim, mas aqui, para mim, foi um elemento que, desde o início, quando recebi o convite do presidente do nosso tribunal para mediar aqui, me chamou a atenção, que é o seguinte aspecto.
centralidade da CLT como regramento para nortear contratações futuras. Por quê? Porque essa MP 808, e eu não estou defendendo como o melhor dos mundos a MP, eu estou só usando como parâmetro, porque foi uma norma editada pelo mesmo governo que editou a reforma, mas ela, no artigo 442B, por favor, confiram depois, ela introduzia 2 parágrafos. O parágrafo 1º, que dizia que não poderia contratar como autônomo e, portanto, pessoa jurídica com exclusividade. Ela vedava isso. A reforma autoriza. Por que isso é importante? Porque a exclusividade está ligada a intuito personae. Se é uma PJ unipessoal, é pelos atributos daquele indivíduo que eu estou contratando. Eu não estou contratando uma empresa com 50 sócios. Mais grave que isso, a norma não disse, digo agora da reforma, algo que a MP 808 dizia no parágrafo 3º do 442B. Ela dizia claramente, se houver subordinação estrutural, haverá reconhecimento de vínculo empregatício. Desculpa, se houver subordinação jurídica. Ou seja, ela criou um freio, um limite, uma cláusula de barreira para a contratação aberta de pessoas jurídicas. A reforma não colocou esse freio. Então, me preocupa que a lei ganha abstração. O silêncio eloquente da lei, que não foi eloquente porque a reforma desdisse o que a MP quis dizer. E nas exposições de motivos, a gente percebe que houve um exagero, com todas as vênias, a forma com que a reforma foi aprovada. Volto a dizer, estou me pautando em atos do próprio governo brasileiro. Não estou me valendo da denúncia na OIT e nem de artigo que poderia ser visto com um olhar mais crítico de quem é da área do mundo do trabalho. Mas me preocupa a gente incentivar no Brasil algo que eu acho gravíssimo e que eu desconheço se acontece em outro país. Renan, se me permite só de contexto. Essa medida provisória, ela foi resultado da continuidade da negociação da reforma no Senado. Para que não tivesse que voltar à Câmara, houve um acordo geral de que o governo editaria essa medida provisória, que foi produzida no Senado. E ela aperfeiçoou a reforma. Só que o Congresso não votou, a Câmara não votou. Não votou. Então, o governo queria essas coisas. Todas elas. Elas teriam aperfeiçoado a reforma. Ok, obrigado, professor. Só encerrando, preocupa-me sinalizar uma dualidade eletiva do modelo de contratação com base nisso. O que estou me referindo? Inequivocamente, diante de um trabalho exclusivo, portanto, intuito personae, exclusivamente diante de um trabalho subordinado. É eletiva a escolha entre CLT e pessoa jurídica? A gente pode ter 2 regimes altamente opostos para uma mesma realidade fática? Essa é a questão que eu acho que é subjacente à reforma, mas que vai nortear para os próximos anos. Haverá ou não centralidade da CLT nos modelos de contratação de mão de obra intuito personae e subordinada. Agradeço grandemente os 2 palestrantes aqui, o professor Hélio, Ricardo Patá, e declaro encerrado esse painel. Obrigado.